O céu de São Paulo naquela noite parecia nervoso. Nuvens pesadas cobriam o topo dos prédios como véus ansiosos, enquanto as luzes da cidade vibravam com uma pressa que só a elite entendia. Na Alameda Lorena, um restaurante francês chamado Le Miroir se preparava para o evento mais importante do ano. Um jantar fechado com 12 convidados, incluindo um ministro, 2 empresários da Forbes e, de forma discreta, um suposto representante da equipe europeia de avaliação Michelin. Tudo precisava ser perfeito. Na cozinha, o chefe titular, Fabrice Delon, havia passado mal no início da tarde. Vômitos, tontura, febre. Desistiu da noite. Mas deixou um plano B, um nome, um talento silencioso. Davi Almeida. Ninguém conhecia Davi pelo nome no salão, nem mesmo os garçons. Ele era assistente de cozinha, responsável por caldos e cortes, primários. Mas quem provava suas reduções, caldas e molhos sempre parava. Fabrice sabia. E por isso confiara a ele o menu inteiro daquela noite, mesmo que ninguém pudesse saber. Davi atuaria como ghost chef. Nenhuma foto, nenhum crédito, apenas entrega. A orientação era simples. Venha discretamente, evite o salão, entre pelos fundos. Use o jaleco, prepare os pratos, assine com sabor. Mas Davi tomou outra decisão. Pela primeira vez, ele queria entrar pela porta da frente. Como gente, como responsável, como artista. Chegou às 18h47, com a pasta onde trazia as anotações do cardápio completo. Vestia calça escura, camisa azul simples, tênis preto limpo, cabelo bem cuidado, mas não o suficiente para parecer parte do ambiente, segundo os olhos que o esperavam do outro lado da porta giratória. O segurança era novo, grande, branco, instruído a manter o padrão visual do local. Viu Davi se aproximar e já deu o passo à frente. Boa noite, senhor. Posso ajudar? Boa noite. Sou Davi. Vim pela cozinha. O senhor é fornecedor? Não. Sou chefe. Vim executar o menu do evento de hoje. O silêncio durou 2 segundos. Depois, o riso curto. O senhor? Chefe? Sim. O chefe titular é o Delon. Ele passou mal. Ele me pediu para vir no lugar dele. Falei com a gerente mais cedo, Amanda. O senhor tem crachá? Não. Tenho o cardápio, disse Davi levantando. A pasta, o segurança não tocou. Apenas deu meio passo à frente, bloqueando a entrada. Senhor, entenda. Clientes já começaram a chegar. Não posso deixar qualquer um entrar. A porta dos fundos é por ali. Mas eu não sou entrega, não sou ajudante. Eu sou o autor dessa noite. Senhor, por favor, está atrapalhando. Preciso que o senhor se retire da frente. Do outro lado da rua, um homem de terno cinza observava a cena com curiosidade. Olhava para Davi com atenção. Não tirava os olhos do jeito como ele segurava a pasta, como mantinha a postura mesmo sendo empurrado ao constrangimento. Davi tentou mais uma vez. Chame a gerente. Ela sabe. A Amanda está ocupada. E mesmo que soubesse, sem uniforme, sem crachá, sem convite, o senhor não entra. Então tá bom, disse Davi com a voz baixa. Então eu vou sair. Virou-se. Caminhou em silêncio até o fim da calçada. Os convidados começavam a chegar em carros pretos, motoristas uniformizados. O segurança ajeitou o paletó, com o peito estufado de quem havia protegido a casa. Mas então, o homem do terno cinza atravessou a rua. Entrou no restaurante sem se identificar. Pediu um assento. Discreto. Falava português com sotaque. Foi levado à mesa principal. Ninguém sabia quem era. Até que sussurrou para a gerente. Estou aqui pela avaliação. Anônimo como sempre. Mas há um problema. Algum prato, senhor? O chefe da noite ainda não chegou. Amanda travou. O rosto perdeu cor. Senhor, tivemos um imprevisto. Mas a equipe está preparada. Não, não está. O rapaz que vocês expulsaram na porta, aquele era o sabor que vinha avaliar. Ela correu até a entrada. Procurou Davi na rua. Já era tarde. O segurança, agora pálido, gaguejou. Ele não parecia... Não falou direito. Achei que... Mas não havia mais desculpa. Amanda pegou o telefone.
disparou mensagens, mandou motoristas procurarem por Davi no entorno. Nenhuma resposta. O tempo corria. O jantar estava programado para iniciar às 20 horas em ponto. Os convidados já estavam sentados. E na cozinha, ninguém sabia por onde começar. E então, às 20h12, a porta giratória se moveu novamente. Davi entrou, sem pasta, sem uniforme, sem sorriso, mas acompanhado. Ao seu lado, o homem do terno cinza, agora identificado por alguns como Etienne Garrel, crítico francês responsável por relatórios técnicos da Michelin para a América Latina. O salão silenciou. Amanda foi ao seu encontro. Senhor Davi, por favor, eu não vim para isso. Não estou aqui por vingança. Só vou cozinhar. E depois, vou embora. Subiu as escadas, foi direto à cozinha, lavou as mãos, vestiu o avental e começou a cortar. Na boca, não disse nada, mas em cada faca, cada chama, cada gota de molho, Davi gritava. O relógio da cozinha marcava 20h18 quando Davi amarrou o avental. Era velho, sem logo, sem nome. Um pano branco encardido, emprestado por uma auxiliar que havia reconhecido seu rosto com os olhos arregalados e murmurado. Você é o Davi, né? O da base de redução? Ele apenas acenou com a cabeça e foi direto ao fogão. As mãos sabiam exatamente o que fazer. O tempo que perdera na entrada fora compensado por anos de treino em cozinhas onde só lhe permitiam observar. Agora, ele não precisava de crachá. Precisava de fogo, sal e silêncio. Enquanto os outros auxiliares se entreolhavam desconcertados, Davi abriu a pasta recém-recuperada e posicionou as anotações no canto da bancada. O cardápio daquela noite não era apenas sofisticado, era emocional. Cada prato carregava não só técnica, mas história. Primeiro prato, memória de feira, uma releitura do caldo de mocotó, com espuma de tomilho e crosta de milho tostado. Segundo prato, arroz que sonha, risoto de açafrão, do cerrado com cubos de pirarucu defumado e lascas de baru. Prato principal, noite da resistência, carré de cordeiro marinado em rapadura e vinho, com purê de inhame e pó de carvão vegetal. Sobremesa, fôlego, espuma de cupuaçu com telha de castanha caramelizada e redução de catuaba. Todos os pratos tinham nome, como gente. Na sala, os convidados já estavam na terceira taça de vinho, mas a ansiedade crescia. A demora era incomum. Amanda suava pelas costas. E Etienne, o crítico francês, permanecia calado, como se escutasse o ambiente com os olhos. Às 20h33, o primeiro prato foi servido. 3 garçons saíram em fila, cada um com uma bandeja. As taças silenciaram. Havia algo no cheiro que não era comum. O caldo do mocotó não parecia pesado. Era leve como névoa. E ainda assim, tinha a profundidade de uma madrugada no mercado. O ministro provou primeiro, franziu a testa. Depois, fechou os olhos. Isso não é francês. Graças a Deus, respondeu Etienne, sem disfarçar o sorriso. Davi não saiu da cozinha. Não olhou para o salão. Continuou cortando, reduzindo, ajustando temperaturas. Os ajudantes começaram a segui-lo como quem acompanha uma orquestra silenciosa. Não havia gritos. Só ritmo. No segundo prato, o aroma do pirarucu defumado invadiu o corredor. Um dos garçons, ao retornar da mesa, não conseguiu esconder o comentário. Um dos convidados disse que nunca comeu um risoto tão emocional. Emocional? É. Essas foram as palavras. Emocional e desconcertante. Davi apenas assentiu. Continuou mexendo a panela. Naquela altura, Amanda já havia tentado conversar com ele 3 vezes. Ele não respondia, nem com os olhos. Parecia cozinhar de costas para o mundo. E fazia isso com uma elegância que a feria mais do que qualquer bronca. O prato principal saiu às 21h10. Quando foi servido, todos pararam. O cordeiro parecia macio como manteiga. A rapadura deixava uma crosta brilhante. O purê de inhame era liso como seda.
e o pó de carvão explodia com um amargor que não feria. Despertava. O ministro largou os talheres. Quem é esse cozinheiro? Amanda respirou fundo. Caminhou até o centro da sala e, pela primeira vez na história do restaurante, anunciou o nome de alguém que não estava no menu impresso. O autor do cardápio desta noite se chama Davi Almeida. Ele é nosso assistente de cozinha. E hoje foi nosso chefe principal. Houve um segundo de silêncio. Depois, aplausos. Alguns sinceros, outros constrangidos. Mas Davi não ouviu. Continuava lá dentro, preparando a sobremesa. Porque quem passou a vida toda sendo interrompido, aprende a não parar até terminar tudo. Na bancada, a espuma de cupuaçu começava a subir. O telhado de castanha se quebrava com um estalar delicado. Um auxiliar com os olhos brilhando perguntou: "Você treinou onde, chefe?" No desrespeito, ele não sorriu, nem ironizou. Apenas falou a verdade. Treinou onde diziam que ele não sabia. Onde tiravam seu nome da ficha. Onde mandavam ele limpar, mas nunca criar. Onde seu tempero era bom, desde que outro assinasse por ele. O prato final saiu às 21h37. Etienne comeu em silêncio. Depois limpou a boca com o guardanapo de linho. Fez uma pausa, pegou o cartão do restaurante e escreveu algo no verso. Entregou a Amanda. Ele não está apenas pronto, ele está acima da média mundial. Isso significa que se ele fosse o chefe fixo desta casa, vocês teriam uma estrela garantida. Amanda quase desabou, mas Etienne se levantou antes que ela pudesse falar. Só que estrela não se dá para a parede, se dá para quem brilha. Ele deixou o salão. Os convidados o seguiram, um a um. Mas ninguém olhou Davi nos olhos na saída. Porque havia algo sagrado em seu silêncio. Um tipo de brilho que não pede confirmação. Apenas exige respeito. Davi terminou de limpar a cozinha. Retirou o avental. Pegou a pasta e saiu pela porta dos fundos. Não porque não merecesse sair pela frente, mas porque, agora, ele sabia. Onde quer que ele entrasse, o sabor iria na frente. Na manhã seguinte ao jantar, São Paulo já parecia estar em um outro ritmo. Os jornais de grande circulação destacavam a noite anterior com a manchete: restaurante renomado da cidade tem sua estrela conquistada por chefe desconhecido. Mas o que poucos sabiam era que o brilho da estrela não estava na comida, mas na coragem de alguém que ousou entrar onde nunca foi convidado e ainda assim conquistou o lugar mais importante: o respeito. Davi não sabia que, naquela manhã, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. As notificações no celular começaram a disparar às 6h45, mas ele estava em silêncio, ainda processando o evento de ontem. Ele não acordou com pressa, como os outros. Não se importava com os tweets, as críticas ou os elogios. Na sua mente, ele ainda estava na cozinha do restaurante, sentindo os aromas do cordeiro com rapadura e o aroma suave do cupuaçu. Aquelas lembranças o ancoravam, como uma forma de não ser engolido pela avalanche de expectativas externas. Naquele dia, a primeira ligação que ele atendeu foi da própria Amanda, a gerente do Le Miroir. "Davi, nós precisamos conversar." Ele se recostou na parede, desligou o celular e não respondeu imediatamente. Ela estava esperando a reação, e ele sabia disso. Sabia também que essa conversa não seria sobre comida. "Eu não sei o que dizer. Acho que nunca vi o restaurante receber uma resposta tão calorosa." Ela continuou claramente nervosa. "Amanda, eu não sou o chefe fixo do restaurante. Não estou aqui para ser celebrado. Eu vim para fazer meu trabalho e não tenho interesse no glamour, muito menos em fama." Amanda ficou em silêncio por um momento, antes de dizer com uma voz quase imperceptível: "Mas você tem isso. Você tem o que eles não têm. E o que eu nunca soube que faltava." As ligações já começaram a chegar. "O Comitê Michelin está nos procurando, e um dos maiores críticos da França quer te conhecer pessoalmente." Davi suspirou, mas não deu mais ouvidos.
Sabia o que ela queria dele, a fama. Mas naquele momento, ele percebeu algo crucial. O que ele realmente queria não se tratava de mais reconhecimento. Ele não queria ser o símbolo daquilo que o sistema já reservava para ele. Queria ser livre. Queria cozinhar para os que precisavam, para os que realmente valorizassem sua arte, para quem jamais teria acesso ao Le Miroir. Porém, as chamadas não pararam de chegar. Seu número estava agora circulando entre influenciadores da alta gastronomia, e os críticos começaram a publicar, mencionando o chefe misterioso que criara uma experiência única, sem jamais ter se apresentado ao público. A repercussão foi gigante. Na manhã seguinte, a Venture One, restaurante concorrente e símbolo da culinária francesa na cidade, anunciou que estava lançando um programa de treinamento de estrelas Michelin, com a promessa de trazer Davi Almeida como o chefe residente. O convite era irresistível. O programa de treinamento seria pago, de 6 meses, com um salário mais alto do que ele poderia imaginar. Era a grande oportunidade. Davi olhou para a tela do celular, fechou a página, e novamente, a mesma decisão se repetiu em sua mente. Não queria ser consumido pelo sistema. Ele não queria ser apenas mais um nome em uma vitrine. Queria ser o nome que fizesse as coisas acontecerem, que tivesse poder sobre sua própria voz. Se a gastronomia fosse o seu palco, então ele faria dela a maior expressão de liberdade possível. No entanto, a pressão era real. Ele já estava sendo acompanhado por jornalistas, e seu nome circulava nos círculos mais exclusivos de São Paulo. Chegou até a ser convidado para uma reunião com investidores internacionais que planejavam abrir uma rede de restaurantes inclusivos em áreas periféricas. Eles estavam dispostos a investir uma quantia absurda em um novo projeto, e o nome de Davi estava no topo de suas listas. Mas Davi sabia que os interesses por trás do convite não eram só sobre comida. Eram sobre posicionamento de mercado. Ele percebeu que todos estavam olhando para ele, não como um ser humano com histórias e vivências, mas como uma ferramenta de marketing, uma forma de capitalizar sobre um movimento de inclusão. Davi se afastou das chamadas. Não atendeu mais às mensagens. Pensou em quem ele realmente queria ser. Ele queria ser professor, não chefe de um restaurante de luxo. Ele queria criar um legado, mas não através da imagem que o sistema projetava para ele. Queria ser o mentor, que mostrava aos outros que a cozinha poderia ser um espaço de expressão genuína e não de status. Naquela tarde, sentado em uma praça simples perto de sua casa, com uma garrafinha d'água e um pão caseiro, Davi tomou a decisão final. Pegou seu celular e escreveu uma mensagem curta para Amanda. Recuso a proposta. Não é o que eu quero. Prefiro começar algo meu. O mundo da gastronomia precisa de mais do que pratos perfeitos. Ele precisa de gente que se importa. E eu não vou me calar. Não importa quem me ofereça o quê. Naquela noite, Davi postou em suas redes sociais: estou criando um espaço para ensinar a arte de cozinhar para os que nunca tiveram oportunidade de entrar no jogo. Porque eu, assim como muitos, aprendi que o maior prato que podemos oferecer é a oportunidade. A reação foi imediata. O apoio das comunidades carentes, dos jovens da periferia, dos estudantes de gastronomia e até mesmo dos antigos colegas de cozinha começou a tomar forma. Davi já não era mais só um chefe. Ele era uma revolução silenciosa. E as coisas, lentamente, começaram a mudar. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas aquele foi o começo de algo muito maior do que qualquer estrela Michelin. Era a fundação de um legado. Após a decisão de recusar a proposta do restaurante de luxo, Davi se viu em um novo território. O mundo das grandes cozinhas já não parecia mais relevante para ele. A fama, o dinheiro e a validação externa eram tentadoras, mas a verdade sobre o que ele realmente queria fazer estava clara. Queria ensinar, compartilhar seu conhecimento e oferecer o que ele nunca teve: uma chance. Nos dias seguintes, ele começou a buscar um local simples, um espaço onde pudesse abrir um ateliê de culinária, uma escola de gastronomia focada em jovens de periferia. Seu projeto, batizado de Cozinha da Gente, tinha um propósito claro:
Ensinar a arte culinária para aqueles que sempre foram descartados dos espaços de sucesso. Cozinheiros de rua, vendedores ambulantes, filhos de trabalhadores braçais. Todos com um talento bruto que jamais teve espaço para brilhar. Davi sabia que o sucesso de sua escola não viria com luxos ou estrelato. Ele não queria uma cozinha grande com utensílios caros. Queria uma cozinha real. Daquelas onde o tempero não vem de um frasco mais da vida. Onde o arroz é feito com paciência e não com pressa. Onde o molho é apurado, mas também tem a memória das mãos que o fizeram. O primeiro desafio foi encontrar um local. Mas algo no destino fez com que ele visse uma casa antiga no bairro de Itaquera, quase esquecida. Uma construção simples, com janelas grandes e um jardim desleixado. Mas, para Davi, aquilo representava a possibilidade de criar algo novo, que ninguém mais acreditava ser possível. Ele ligou para alguns amigos e, no dia seguinte, estava com as chaves em mãos. A comunidade do bairro, inicialmente cética, logo se aproximou. As notícias sobre o novo projeto se espalharam pelas esquinas, pelos pontos de ônibus e pelas redes sociais. Muitos pensavam que era só mais uma tentativa vazia de alguém querendo brilhar. Mas Davi sabia que não era isso. Ele passou noites e mais noites reformando o local. Sem dinheiro, sem patrocinadores, mas com a ajuda de alguns velhos conhecidos e alguns novos amigos que acreditavam na ideia. A cozinha da gente foi tomando forma. Era simples, mas cheia de vida, com uma grande mesa no centro, onde os alunos poderiam praticar, aprender e experimentar. Quando o local ficou pronto, Davi não fez um grande evento de inauguração. Não se tratava de uma festa. Ele simplesmente abriu as portas, e os primeiros alunos chegaram, jovens com uma paixão, silenciosa por cozinhar, mas sem espaço ou recursos. Entre eles estava Carlos, um rapaz de 19 anos que trabalhava como entregador de gás. Ele mal sabia cortar cebolas, mas tinha um paladar afiado e uma vontade imensa de aprender. No primeiro mês, as aulas eram simples, como cortar, como temperar, como preparar receitas básicas com os ingredientes locais. Mas logo Davi foi além. Ele começou a ensinar aos jovens o verdadeiro valor da comida. Como uma receita simples poderia carregar história, cultura e, principalmente, dignidade. Enquanto isso, o impacto do jantar no Le Miroir ainda reverberava. As redes sociais estavam cheias de fotos do prato final, os elogios se multiplicavam e o nome de Davi estava sendo cada vez mais mencionado nas discussões sobre a nova cara da gastronomia brasileira. Os convites continuavam a chegar, convites para prêmios, eventos de alto nível e até mesmo para ser o rosto da gastronomia inclusiva em campanhas publicitárias. Mas a cada novo convite, Davi se afastava. Ele recusou uma oferta para ser consultor de um restaurante francês em Paris. Recusou participar de uma série de TV que buscava mostrar chefes populares. Ele não queria ser o rosto da inclusão. Queria ser a mão que ensinava. Seu projeto estava crescendo. As inscrições para as aulas aumentaram e logo o Cozinha da Gente começou a ser procurado por outras comunidades. Davi começou a formar uma rede de cozinheiros jovens e talentosos, e os primeiros pratos de sua escola começaram a ser vendidos para pequenas feiras de bairro e eventos locais. Os alunos estavam se tornando chefes, mas, mais importante, estavam se tornando empreendedores da própria dignidade. Foi quando a mídia começou a tomar conhecimento do trabalho de Davi de uma forma mais profunda. Não mais como a história de um chefe que veio de baixo. Agora ele era visto como o criador de uma revolução social na gastronomia. Um homem que estava dando à comida um novo valor, o valor da transformação. O restaurante Le Miroir finalmente conseguiu sua estrela Michelin, não pela comida do chefe Fabrice, mas pela contribuição anônima de Davi, que havia preparado todos os pratos naquela noite e nunca foi oficialmente reconhecido. Os críticos começaram a escrever sobre a ironia. A estrela Michelin foi conquistada pelo chefe que nunca foi oficialmente reconhecido. Isso foi o suficiente para Davi ser procurado por grandes empresas.
Ele foi abordado por investidores que queriam levar o Cozinha da Gente para outras partes do país. Mas ele novamente recusou. Em uma entrevista à revista Gourmet, ele disse: "A verdadeira transformação não está em abrir restaurantes de luxo. Está em abrir portas para quem nunca teve uma chance. Está em ensinar alguém a fazer o arroz com feijão, mas também a entender que a comida é sobre respeito, memória e identidade." E assim, Davi se tornou muito mais do que um chefe. Ele se tornou um mentor, alguém que não se importava com estrelas, premiações ou reconhecimento. Seu objetivo era algo simples: garantir que a comida fosse acessível, digna e verdadeira. A Cozinha da Gente tornou-se um movimento. E sem perceber, Davi estava criando não apenas uma nova geração de cozinheiros. Ele estava criando uma nova cultura culinária, uma cultura que não passava pela exclusividade, mas pela inclusão real. Uma cultura que entendia que os melhores pratos são aqueles que nascem da necessidade e do coração. E quando alguém perguntava por onde começava um grande chefe, Davi sempre respondia com um sorriso tranquilo: "Comece pela gente. Comece com quem nunca teve chance. Porque no fim, o verdadeiro prato perfeito é aquele que pode ser compartilhado." O sucesso do Cozinha da Gente não era apenas sobre números. Era sobre transformação silenciosa. A cada novo aluno que entrava nas portas da escola, Davi sentia a alma da sua cidade pulsar com mais força. Eram garotos e garotas com histórias que ecoavam como a dele. Eram filhos de pedreiros, de empregadas, de trabalhadores braçais, que até aquele momento jamais haviam sido vistos como dignos de um lugar de destaque, nem dentro de uma cozinha, muito menos em uma gastronomia de nível mundial. O movimento que ele criara em Itaquera começava a atrair olhares. Jornalistas, influenciadores, até ex-colegas de cozinha que antes o ignoravam, estavam voltando para tentar entender o que ele havia feito para fazer de sua cozinha não apenas uma escola, mas um farol. O primeiro grande evento foi a Semana da Gastronomia Periférica, um evento que Davi organizou em parceria com chefes de comunidades periféricas de São Paulo. A feira foi um sucesso absoluto, com pratos típicos de várias regiões do Brasil, preparados por alunos e ex-alunos do Cozinha da Gente. As filas de espera para provar os pratos eram imensas, e os próprios chefes da alta gastronomia se viram na obrigação de se alinhar ao movimento. Mas não foi fácil. Durante a preparação, Davi recebeu uma ligação de um de seus antigos mentores, Fabrice Delon, o chefe do Le Miroir, que agora estava observando de longe os acontecimentos. "Davi, você não sabe o que está perdendo. As portas da alta gastronomia estão se abrindo para você. Não sei por que você continua se limitando. O que você está fazendo não é só uma revolução, é uma subversão. Você poderia estar conquistando tudo." Davi ouviu, mas não respondeu de imediato. Ele já sabia o que queria e não estava mais disposto a vender sua alma por uma estrela Michelin. "Não quero as estrelas, Fabrice. O que eu quero é que outros tenham a chance que eu não tive. Se você quer me ver no topo, entenda que o topo não é o que você imagina. Eu já estou no topo." Fabrice ficou em silêncio por um momento, mas Davi sabia o que vinha em seguida. "Você pode fazer mais, Davi. Você é capaz de ser uma referência no mundo todo." Davi suspirou, e o tom de sua voz se tornou mais suave. "Já sou uma referência para as pessoas que importam, Fabrice. E elas são muito mais do que você e eu." Ao desligar, Davi sentiu uma calma que não tinha sentido em anos. Ele não precisava das validações de ninguém. O que ele tinha criado já estava começando a tocar a vida das pessoas de uma forma que ele nunca imaginou. A Semana da Gastronomia Periférica foi uma virada. A mídia começou a cobrir não apenas os pratos de Davi, mas também sua filosofia. E, em uma dessas reportagens, um jornalista publicou: "Davi Almeida não é apenas um chefe. Ele é a chave para abrir a cozinha dos invisíveis." As palavras começaram a se espalhar. Influenciadores no Instagram começaram a repostar suas receitas e a exaltar a filosofia de Davi. Alunos de gastronomia nas universidades começaram a usá-lo como exemplo de que a gastronomia não precisava ser elitista.
O movimento foi tão forte que, em pouco tempo, Davi foi convidado para uma reunião com os maiores grupos de restaurantes do Brasil. Ao chegar na reunião, Davi estava consciente de que mais uma vez estava sendo observado, mas ele não queria fazer parte do jogo de poder. Os investidores, donos de redes famosas, olharam para ele como um diamante bruto, uma oportunidade de ouro para transformar sua escola em uma franquia milionária. Davi, você tem algo que não encontramos no mercado: a autenticidade, a origem verdadeira. Queremos que você se una a nós e crie uma rede de restaurantes que represente a verdadeira cozinha brasileira, a cozinha das periferias. Eles estavam prontos para oferecer-lhe uma quantia milionária para que ele assumisse a frente de uma rede nacional, com a promessa de manter sua filosofia e levar sua cozinha a outros estados. Davi, mais uma vez, ficou em silêncio. A oferta era tentadora, e o futuro poderia ser mais próspero do que ele jamais imaginara. Mas algo dentro dele dizia que ele não poderia vender sua alma por mais uma oportunidade. A dignidade que ele lutava para preservar estava acima de qualquer cheque. Eu não preciso de mais dinheiro e não preciso da sua rede. O que eu preciso é que as pessoas saibam o que é de verdade, o que é real. Eu vou continuar do meu jeito. Os donos dos restaurantes ficaram atônitos, mas a resposta de Davi era clara. Ele não estava disposto a ser engolido pelo sistema. Ele tinha algo muito maior que dinheiro ou fama. Ele tinha o propósito. Quando a Cozinha da Gente completou seu primeiro ano, o movimento já estava espalhado por outras comunidades de São Paulo e até mesmo fora do estado. O projeto foi reconhecido por organizações internacionais e Davi foi convidado para uma cerimônia onde recebeu o prêmio Transformador Social do Ano. Em seu discurso, ele agradeceu, mas fez questão de destacar: este prêmio não é meu. Ele é de todos os jovens que, todos os dias, fazem comida com o que têm e não com o que lhes é dado. O verdadeiro prêmio é quando alguém de onde eu vim tem a chance de mostrar que sua comida, sua história, vale mais que um pedaço de estrela. O que Davi não sabia era que, no dia seguinte, os investidores que ele havia recusado se reuniriam, novamente. Mas não para tentar convencê-lo, para parabenizá-lo por sua visão. Ele havia feito mais do que criar pratos ou uma escola. Ele tinha criado um movimento social que transcendia a gastronomia, tocando as pessoas de maneira profunda. E, no fundo, era esse o verdadeiro legado. Ao sair do palco, Davi sentiu o peso da história que estava construindo. Ele havia encontrado o que muitos buscam uma vida inteira: a verdadeira liberdade de ser quem ele sempre soubera que era. O palco onde Davi se encontrou não era mais apenas o Cozinha da Gente. Ele sabia que o movimento havia ultrapassado os limites de Itaquera, ultrapassado a cidade, até mesmo o estado de São Paulo. O que antes era um simples projeto para dar uma chance aos jovens invisíveis, agora era uma verdadeira rede de transformação. As escolas estavam abertas, os eventos estavam acontecendo. Jovens cozinheiros estavam recebendo reconhecimento e sendo convidados para eventos gastronômicos em São Paulo. Mas, para Davi, a verdadeira vitória não estava nos convites ou nas publicações, mas nos rostos daqueles que saíam de suas cozinhas com a cabeça erguida. Ele não queria ser o centro das atenções. Queria que o Cozinha da Gente fosse visto como uma plataforma de autonomia, de respeito e de futuro. O convite mais recente foi para falar em um congresso internacional de gastronomia que aconteceria em Paris. Mas Davi recusou. Não queria ser mais um nome no circuito dos grandes chefes. Ele já havia dito sua verdade. O que ele queria agora era que sua mensagem, sua causa, encontrasse novos rostos, novos caminhos que não dependessem de aprovação externa. O Cozinha da Gente cresceu e se espalhou para outros estados. E logo, Davi estava sendo convidado para parcerias com grandes redes de ensino, projetos de capacitação de jovens e instituições públicas que queriam trazer seu modelo para escolas de gastronomia. Porém, com cada nova oferta, ele foi criando um distanciamento estratégico. Era um dilema. Como fazer algo grande sem perder a essência de onde tudo começou? Em um café com um antigo mentor de gastronomia, ele refletiu:
Não posso permitir que o que criamos aqui se perca no caminho da comercialização. Sei que não posso salvar o mundo, mas posso mudar a realidade de muitos. Eu não quero que o Cozinha da Gente vire uma franquia. Não quero perder o espírito de luta. O mentor sorriu. Você já fez algo grandioso, Davi. Mas não se engane. O sistema vai tentar engolir tudo isso. A grandeza vem quando você decide ser o que ninguém espera que você seja. Quando decide ser verdadeiro. Davi ponderou por um momento e, ao olhar pela janela, viu crianças jogando futebol e vendedores ambulantes conversando nas calçadas. Ele sabia que aquele, no fundo, era o lugar que ele queria proteger. Onde a cozinha não era sobre status, mas sobre vida real. A decisão foi tomada. Ele não iria expandir como a indústria esperava. Em vez disso, ele focaria em parcerias comunitárias, onde a cozinha real, a cozinha com histórias e raízes, pudesse continuar crescendo, mas sem perder a autenticidade. O Cozinha da Gente se tornaria uma rede de escolas comunitárias, focadas em jovens de baixa renda, com acesso à gastronomia, como uma ferramenta de empoderamento social. O maior movimento de todos, talvez, estava prestes a acontecer. Davi começou a planejar uma campanha chamada Cozinha da Comunidade. Uma série de eventos onde as cozinhas locais de diferentes regiões seriam exibidas em espaços públicos, sem estrelato, sem glamour, mas com orgulho e visibilidade. O objetivo era simples: mostrar ao público o poder da comida como um elo de transformação comunitária. Ele não queria mais ser um nome. Queria que todos tivessem a chance de ser vistos e respeitados. Enquanto isso, o reconhecimento da mídia internacional começou a se acumular, mas Davi sempre manteve sua postura firme e sem rodeios. Eu não sou a solução. Eu sou um pedaço de uma solução maior. Uma parte que conecta pessoas e movimentos. O que Davi começou a criar foi algo que transcendeu a gastronomia. Ele não estava mais apenas alimentando estômagos. Ele estava alimentando mentes e corações. Abrindo portas para quem não tinha sequer o privilégio de ser chamado de chefe. Mas, principalmente, resgatando a dignidade daqueles que nunca tiveram oportunidade de mostrar o seu talento. O Cozinha da Gente finalmente se estabeleceu como um centro multidisciplinar de culinária e cultura, onde, além de ensinar a cozinha, Davi passou a ministrar workshops sobre gestão de pequenas empresas, empreendedorismo local e como usar a culinária como uma ferramenta de mudança social. No final do ano, quando o programa de Cozinha da Gente já estava presente em 10 cidades ao redor do Brasil, Davi recebeu uma mensagem inesperada. Era de Etienne Garrel, o crítico francês que o havia ajudado a revelar seu verdadeiro potencial como chefe. Davi, a gastronomia precisa de mais pessoas como você. O sistema tentará destruir o que você criou. Mas se você continuar indo, pela sua verdade, pode transformar isso em algo imortal. Davi não respondeu imediatamente. Ele já sabia o que Etienne queria. Mais uma vez, ele tinha sido convidado a entrar em um sistema. Mas a decisão já estava tomada. Ele não precisava do reconhecimento de uma estrela Michelin. Ele já estava criando sua própria constelação, onde cada jovem que passasse pela sua escola fosse uma estrela em potencial. Ele finalmente entendeu que a verdadeira grandeza não vem da aprovação de quem tem o poder, mas da legitimidade e identidade de quem constrói de dentro para fora. E assim Davi nunca mais olhou para trás. Ele se tornou mais do que chefe. Ele se tornou um símbolo de que a verdadeira transformação começa com quem é invisível e vai para quem sempre mereceu uma chance. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua. Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua.
Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais lições de vida. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que selecionamos especialmente para você na tela final. Juntos, vamos transformar cada história em um passo a mais rumo a um mundo mais justo e humano.